E se eu te dissesse que existe um episódio de Bob Esponja tão estranho e perturbador que foi banido em mais de 12 países? Parece loucura, não é? Mas a verdade é que esse episódio esconde um segredo sombrio, algo que a Nickelodeon nunca quis que você visse, um mistério obscuro envolvendo Bob Esponja e o Sr. Sirigueijo. Ainda em dúvida? Então se prepare, porque hoje você vai descer comigo até as profundezas da fenda do biquíni, onde um certo inspetor aparece do nada, e a partir daí algo muda para sempre. Antes de mergulhar nessa história, já se inscreve no canal, porque depois que você souber, não tem mais volta. Tudo começa de forma tranquila, até que o Sr. Sirigueijo descobre que o inspetor está vindo ao Siri Cascudo para fazer sua inspeção semanal. Então ele corre para avisar o Bob Esponja de que eles precisam fazer de tudo para agradar o inspetor. Caso contrário, ele pode fechar o restaurante para sempre. Até aí tudo bem, certo? Errado, meu amigo. O que você vai ver nos próximos minutos vai fazer você duvidar de tudo o que pensava saber sobre o Bob Esponja e o Sr. Sirigueijo. Porque o inspetor, por incrível que pareça, não está ali apenas para inspecionar. Bob Esponja fala para o Sr. Sirigueijo ficar tranquilo, pois o Siri Cascudo é o melhor restaurante do mundo. Então, o Sr. Sirigueijo manda o Bob Esponja usar seu carisma para receber o inspetor. E do nada, o Bob Esponja se empolga. Use o seu charme, cuide bem dele. Sei que posso ser útil, lindão. O inspetor acaba pedindo um prato de cada item do cardápio. Eles começam a servir, mas de um jeito bem estranho, muito estranho. Irritado, o inspetor pede para que o deixem em paz para terminar a sua inspeção. Assim que ele termina de comer, Bob pergunta o que ele achou. E ele responde que só precisa de um simples hambúrguer de Siri e sua inspeção estará concluída. Até aí, tudo certo. Mas me diz, você não está achando isso um pouco suspeito? O Sr. Sirigueijo comemora com o Bob, que tudo está em ordem, mas do nada surge uma notícia especial na televisão e é aí que a bomba vem. No noticiário, dizem que há um homem se passando por inspetor sanitário para comer de graça nos restaurantes. Cuidado com o inspetor, alerta o repórter. O Sr. Sirigueijo fica furioso e diz que o homem que estava ali era o falso inspetor. Mas será mesmo? É agora que a coisa começa a ficar realmente bizarra. O Sr. Sirigueijo e o Bob Esponja decidem trollar o suposto impostor, criando um hambúrguer de Siri cheio de coisas nojentas e bizarras, molhos vencidos, pimenta em excesso, até jogam o lanche no vaso sanitário antes de servir. Ups, escorregou e caiu no vaso. Pega de volta e eu seco com minhas meias de ginástica. Sério, como o Bob Esponja foi capaz de tudo isso? Justo ele, o nosso amiguinho fofo. Será que não é tão fofo assim? Logo após, eles levam o hambúrguer ao inspetor. E o que acontece? O cara começa a engasgar com uma mosca. E o mais assustador, Bob Esponja ri do inspetor engasgando, isso mesmo. É nesse momento que você percebe que esse episódio guarda algo muito mais sombrio. A situação piora quando passa no noticiário a foto do verdadeiro falso inspetor, revelando que o homem que estava com eles ali no Siri Cascudo, na verdade, era um inspetor de verdade. Acho que ele não vai rir, rapaz. Por que, senhor? Porque ele morreu com o hambúrguer. Ah! Desesperados, o Bob Esponja e o Sr. Sirigueijo acreditam que mataram o homem com hambúrguer adulterado. Então decidem bolar um plano macabro para se livrar do corpo dele. Acho que agora você vai pegar cadeia. Mas me disse pra servir isso. Podia ter mudado a minha ideia. Tem razão, seu Sirigueijo. Sou o culpado. Não vou sobreviver na prisão. Vão limpar o chão comigo. É melhor se controlar, rapaz. Temos que dar um jeito no corpo antes que alguém veja. Eles levam o inspetor para o meio do nada para enterrá-lo, mas fazem isso de forma tão absurda que deixam até a cabeça dele para fora da terra e simplesmente jogam areia por cima. Nesse momento, já começa a dar medo do Bob Esponja. Nunca pensei que ele fosse capaz de algo assim.
Só que, aí, uma tempestade começa e o corpo acaba voltando à tona. Bob Esponja, escute com atenção. Vamos de carona para o Siri Cascudo. Você precisa ficar calmo e não perder a cabeça, entendeu? Posso perder a cabeça agora? Por quê? E eles colocam o inspetor no porta-malas do carro e tentam enganar a polícia. A tensão cresce cada vez mais. Bob Esponja, pensei que estivesse lá atrás dando um jeito naquela pá. É que a porta de trás tá trancada, então eu vim por aqui. Oh! Se me der licença, eu vou pôr o meu chapéu no freezer. Oh! Tudo bem, Bob Esponja. Principalmente quando uma policial resolve pegar gelo no freezer justamente onde eles esconderam o corpo. O Sr. Sirigueijo então entra em pânico e, sob pressão, acaba confessando o crime na frente do policial. Tudo bem, eu confesso. Matamos o inspetor de saúde. Mas em vez de prendê-los, ela acha que tudo não passa de uma grande piada. Escuta só, será que ele virou zumbi e fugiu, Quando parece que finalmente vão se livrar de toda a situação, surge uma sombra misteriosa atrás deles. Eles entram em pânico, começam a atacar com pratos e barris até perceberem que era o próprio inspetor. Oi, pessoal. Oi, seu zumbi. Olha só, o cara não é um zumbi. É apenas um inspetor de saúde. Sim, ele estava vivo esse tempo todo. No fim, tudo não passou de um grande mal-entendido, e o Siri Cascudo é ainda aprovado na inspeção. Gostaria de apresentar isso. Siri Cascudo aprovado. Ei, olha só, seu sirigueijo, nós passamos na inspeção! Viva! Tecnicamente, termina bem. Mas pense comigo, você acredita mesmo que o Bob Esponja e o Sr. Sirigueijo fariam tudo isso? Será que era só uma brincadeira ou existe algo mais sombrio escondido? Depois desse episódio, eu não consigo mais olhar o Bob Esponja do mesmo jeito. E você, o que acha de tudo isso? Não é nenhum exagero dizer que tem muitos episódios bizarros em Bob Esponja. Tipo, muitos mesmo. Pra quem não tá muito ligado no universo do desenho, parece só mais uma história boba de uma esponja que trabalha num restaurante subaquático. E beleza, mas aí você assiste um episódio e do nada se pega pensando: o que foi que eu acabei de ver aqui? Por que isso existe? Por que eu tô gostando? E ó, prepara, porque aqui no canal Cartoon Toon ainda vão rolar muitos episódios do Bob Esponja. Tem bizarrice de sobra nesse fundo do mar. Cadê o Caracol? Da 4ª temporada. Quando eu era criança, isso passou batido, mas revendo hoje, tudo faz sentido. Ou melhor, faz o tipo de sentido perturbador que só Bob Esponja consegue entregar. Tudo começa com o Bob tentando carregar um saco enorme de ração para o Gary. Tipo, um saco tão pesado que ele parece estar carregando blocos de concreto. Coitado. No caminho, ele encontra o Patrick, que para ele para dizer algo super importante. Mas claro, ele não lembra o que era. Clássico do Patrick. Chegando em casa, Bob vê um bilhete de entrega. Caro senhor ou senhora, lamentavelmente nós não encontramos ninguém. Por isso vamos voltar para entregar o seu pacote logo que possível. O pacote é uma raquete oficial do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho. O meu jogo oficial de raquetes do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho! Uhul! E junto vem um papel com o desafio do Bolha Suja. Desafio do Bolha Suja? Bata com a raquete 29.998.559.671.671.349 vezes seguidas. Bolha Suja, onde quer que você flutue, eu aceito o seu grande desafio. De bater a bolha 29 trilhões de vezes seguidas com a raquete. Sim, você ouviu certo. O Bob aceita o desafio como se fosse a missão da vida dele. E aí começa a derrocada. Ele fica tão obcecado que esquece completamente a ração do Gary do lado de fora. Na hora do almoço, Gary vai comer, mas não tem nada. Ele tenta chamar o Bob, mas o Bob acha que ele só tá querendo brincar. E resultado, o Gary fica triste e faminto e foge de casa.
Enquanto isso, Patrick finalmente lembra o que ia falar e vai até a casa do Bob. E quando chega, encontra o Bob num estado deplorável. Bob Esponja! Bob Esponja, você está aí? Bob Esponja! Tá todo destruído, desidratado, cercado de bolhas e uma cena muito triste. Bob explica o que tá rolando com o tal desafio e Patrick, do nada, começa a chorar. Ele revela que também aceitou esse desafio anos atrás. Eu ganhei, mas perdi o troféu. Por que está chorando, Patrick? Porque há muitos anos eu topei esse desafio! Sério? E o que aconteceu? Eu ganhei, mas perdi o troféu que eles me mandaram. Aí Bob finalmente percebe que ele esqueceu completamente do Gary. Ele corre colocar comida, chama o caracol, mas aí já é tarde demais, o Gary se foi. Desesperado, ele sai pela cidade procurando o bichinho. Até o Lula Molusco é incomodado no processo e, claro, reclama como sempre. Qual é a desses neandertais? Não sabem que eu estou ocupado me cuidando, Até que Patrick tem uma ideia brilhante de olhar na caixinha do correio. Lá, entre um monte de cartas acumuladas, está uma carta de despedida do Gary. Querido Bob Esponja, estes últimos anos foram os melhores anos da minha vida, mas eu preciso me mudar por Netuno. O que foi que eu fiz? Gary, agora na cidade, encontra um beco e quase consegue comida, até aparecerem uns caracóis bem esquisitos. Mas antes que dê ruim, aparece uma senhora que confunde ele com a senhorita Tufts, provavelmente o caracol dela que sumiu. Ela leva o Gary para casa, dá comida, carinho e ele começa a gostar do lugar. Enquanto isso, Bob continua desesperado. Em um certo momento, eles até passam um pelo outro e não se veem. Só o Patrick vê o Gary e esquece logo depois porque tá atrás de cones de pinheiros perfumados. Senhora, depressa, eu estou procurando os cones de pinheiro perfumados, é uma emergência! Bom, eu espero que não esteja querendo comprar filho, porque a vovó já pegou o estoque todinho. Mais uma vez, vamos ficar separados, só cores de pinheiro perfumados. Oi, Gary. Na casa da senhora, ela dá papel pro Gary fazer suas necessidades. E adivinha o que era? Vários panfletos de Procura-se Gary espalhados pelo Bob pela cidade. Mas por que não usa este monte de folhetos que um garoto rechonchutinho me deu hoje? Desculpe, Gary, volte pra mim. Tem o Gary, diga que eu amo, Gary. Por favor, volta. Cadê você? Fui um idiota. Gary, por favor, volta pra casa. Vem, garoto, vem. Gary percebe que o Bob tá arrependido e decide voltar para casa. Mas quando abre um armário achando que é a saída, cai uma avalanche de conchas de caracol em cima dele. Oh, meu Deus! A torta de carne não está pronta ainda, mas a vovó sabe como está com fome, senhorita Tufts. Então aproveitei para fazer uma fornada de biscoitos. Foge! Gary foge, se esconde, coloca outro caracol no lugar e finalmente volta para a casa do Bob. Esse episódio me deixou assustado quando era criança e vendo agora ele é ainda mais bizarro. Toda a atmosfera, o desafio estranho, a fuga, a senhora excêntrica, tudo parece saído de um filme de terror disfarçado de desenho. Mas tem uma explicação, porque pesquisando encontrei duas teorias. A primeira, a senhora engordava os caracóis para comer depois. A cena dos biscoitos seria originalmente ela com um machado, segundo os roteiristas, e isso foi suavizado. As conchas seriam os restos dos caracóis anteriores. A segunda teoria é mais realista. A senhora teria demência, talvez Alzheimer. Ela perdeu sua caracol original e passou a confundir todos os outros com a senhorita Tufts. E ela alimentava eles demais. Eles morriam e ela fazia isso de novo e de novo e de novo e sempre. E as conchas seriam um memorial dos caracóis que ela perdeu, entre aspas, que seria triste, mas é muito plausível.
Esse episódio é perturbador, melancólico e genial ao mesmo tempo. Bob Esponja sempre nos surpreende, e esse aqui entra fácil nas listas dos mais estranhos episódios de Bob Esponja. Você já se perguntou se Bob Esponja foi realmente sequestrado pelo motorista do ônibus que o levou até a Fenda da Pedra? Recentemente reassistiu ao episódio 35 da primeira temporada, chamado Fenda da Pedra. Muitos de vocês devem conhecer esse episódio como um dos mais bizarros de Bob Esponja, porque nele ele vai parar no fundo do oceano, um lugar extremamente escuro e cheio de peixes estranhos. Quando assisti a esse episódio pela primeira vez, ainda criança, fiquei tão aterrorizado que nem prestei atenção na história. No entanto, ao revê-lo agora, comecei a pensar em como tudo aconteceu e cheguei à conclusão de que nada foi por acaso. O episódio começa com Bob Esponja e Patrick saindo do mundo da luva e pegando o ônibus de volta para casa. No meio do caminho, Bob percebe que precisa pagar a passagem e começa a procurar sua carteira. No entanto, toda vez que ele se vira, seu balão em formato de luva bate no rosto do motorista. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera, deixa eu olhar do outro bolso. Não, Patrick. Que fica visivelmente irritado. Bob então continua procurando a carteira e batendo no motorista com o balão, até que este perde a paciência e manda Bob se sentar. Olhar aqui. Esqueça! Pode se sentar agora! Obrigado, senhor. Tudo. Durante a viagem, Bob e Patrick conversam sobre as coisas que compraram no mundo da luva, até que percebem que estão saindo da Fenda do Biquíni. Ô Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a Fenda do Biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa, agora você está deixando a Fenda do Biquíni. Sem aviso, o ônibus os leva para um lugar escuro e sombrio, chamado Fenda da Pedra. O motorista, sem dar explicações, simplesmente expulsa os dois do ônibus e vai embora. Mas, senhor, temos que voltar para a Fenda do Biquíni. Sei. Esse lugar é sinistro e, para muitos fãs, esse episódio se tornou inesquecível não apenas pelo tom sombrio, mas também pelo seu humor. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. É melhor esperar mais alguém sair. Bob pede para Patrick esperar enquanto ele procura o horário do ônibus. No entanto, no exato momento em que Bob se afasta, um ônibus aparece e Patrick, sem querer, entra nele, deixando Bob para trás. Mas será que foi realmente sem querer? Como o Patrick teria pego um ônibus por acidente e ainda pagando pela passagem? Bob tenta correr atrás do ônibus, mas não consegue alcançá-lo. Ele decide esperar no ponto, determinado a pegar o próximo que passar. No entanto, sempre que está distraído, um ônibus aparece e parte antes que ele consiga embarcar. Primeiro, um ônibus aparece enquanto ele amarra o sapato. Depois, quando ele tenta recuperar seu balão de luva. Segura esse ônibus! De novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? E mais uma vez, enquanto tenta comprar um doce na máquina. A situação se torna tão absurda que fica claro que os roteiristas quiseram zombar do personagem. E como se tudo isso não bastasse, um peixe com aparência alienígena rouba o doce de Bob e enquanto ele sai do ponto para correr atrás desse peixe alienígena, 3 ônibus passam ao mesmo tempo. Bob, então, tenta enganar o motorista criando um falso Bob Esponja do outro lado da rua, mas assim que o boneco cai, o ônibus acelera e o deixa novamente para trás. Ele até tenta se disfarçar de banco, mas sem sucesso.
Quando assisti a esse episódio pela primeira vez, parecia apenas uma piada, mas hoje, sendo adulto, percebo que essas cenas servem para disfarçar o fato de que o Bob estava na verdade xingando mentalmente o motorista. Depois que sua tentativa de se disfarçar como banco falha, Bob decide esperar na estação de ônibus, onde há uma fila enorme. Ele perde o último ônibus e o atendente o informa que não haverá mais ônibus até a manhã seguinte. Então as luzes se apagam, sua lanterna de luva também não funciona e agora ele está sozinho, no escuro e completamente apavorado. De repente, ele ouve um barulho estranho e sai correndo. Quem está aí? Bom, acho que esse lugar vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Ele acaba encontrando o mesmo peixe de antes, que agora está segurando seu balão de luva. Bob, inicialmente sarcástico, percebe que o peixe apenas queria ajudá-lo. O peixe, então, amarra o balão na mão do Bob e no instante seguinte, ele sai voando da fenda da pedra e finalmente voltando para a fenda do biquíni em sua casa. Agora, pensem comigo, foi tudo uma coincidência? Tenho certeza de que não. Para mim, isso não é nenhuma teoria, e sim um fato. Primeiro, o Bob irrita o motorista. Depois, o motorista extremamente irritado manda o Bob se sentar, acelera e os leva diretamente para a fenda da pedra. No momento certo, ele deixa o Patrick entrar no ônibus, separando os dois de propósito, e então avisa os outros motoristas da área para não pegarem uma esponja amarela. Pode parecer exagero, mas considerando o quanto Bob pode ser irritante até sem querer e os acontecimentos seguintes do episódio, isso não me parece tão improvável. A forma como o motorista tratou o Bob, sem qualquer consideração, reforça que tudo foi planejado. Agora, sobre o Patrick. Quando ele entra no ônibus, podemos ouvi-lo gritando. Isso me fez pensar, por que ele simplesmente não pulou do ônibus? A verdade é que o motorista forçou o Patrick a entrar no ônibus, e há duas coisas que indicam isso. 1. O Patrick consegue embarcar sem problemas, o que significa que o motorista não teve nada contra ele. E 2. No final do episódio, Patrick aparece no mesmo ônibus, indo para a fenda da pedra novamente para salvar o Bob Esponja. Não se preocupe, Bob Esponja, eu tô indo te buscar! Ou seja, Patrick não teria deixado Bob para trás por vontade própria. Sim, ele é meio lerdo às vezes, mas dá para ver que o Bob é extremamente importante para ele. Para reforçar a amizade dos dois, em episódios como Lar Doce Abacaxi, quando a casa de Bob é destruída pelos nematóides, Patrick imediatamente oferece abrigo ao amigo. Isso prova que Patrick realmente se importa com Bob e nunca o abandonaria de propósito. Mesmo em episódios mais bobinhos, podemos ver que eles possuem uma amizade verdadeira e confiam um no outro, mesmo quando têm ideias absurdas. Agora, um último detalhe sobre o motorista que eu esqueci de mencionar aqui. Reassistindo ao episódio, percebi algo estranho. Esse não é o Ned? Sim, Ned Peterson, o mesmo peixe que a Karen pagava para comer no balde de lixo e fazer o Plankton se sentir bem. Já chega! Acordo desfeito, computador! Eu não aguento mais comer aquela meleca, por mais que você me pague! Mas, peraí. Ned não era policial em outros episódios? Desde quando ele virou motorista de ônibus? Bom, isso me fez perceber e pensar que pode haver muito mais nessa teoria do que conseguimos perceber. O que vocês acham? Será que Bob foi realmente sequestrado? Se sim, foi apenas por irritar o motorista com os balões? Porque se isso for verdade, esse motorista pode ser um dos personagens mais malignos de todo o desenho. Então deixem as suas opiniões nos comentários e até o próximo vídeo.